gente comemora o Dia da Consciência Negra, em novembro, no dia 20. E nesse mês existe muita festividade para essa data. E existe também muito preconceito. Tem uma frase que diz o seguinte: não precisamos do Dia da Consciência Negra, precisamos do Dia da Consciência Humana. Será? Será que historicamente isso representa o povo brasileiro? Então é isso que nós vamos estar falando também dessa frase, se ela faz algum sentido para você. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seus comentários, o que você acha dessa frase, e você aperta o sininho, assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. Então vamos lá. Por que o dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra? Em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi uma figura histórica que lutou muito contra a escravidão, que lutava pela abolição dos escravos, acabou sendo assassinado, morou num quilombo, construiu vários quilombos. E nesse processo ele é homenageado. Não é a única pessoa que lutou pela abolição. Nós vamos ter várias histórias de homens e mulheres, guerreiros, guerreiras, que realmente não se conformavam com a ideia da escravidão. Principalmente a população negra, ela acaba se reafirmando nessa luta, mas nós temos também pessoas brancas que vão estar lutando contra esse processo e até que a gente vai chegar à abolição. Porém, nós vamos ter 350 anos de escravidão no Brasil. E a gente tem uma história de 500 e poucos anos de Brasil. E é muito difícil a gente apagar todo o preconceito que foi construído nesse processo histórico. Então, essa lei, ela primeiro aconteceu em 1987 no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro local onde vai surgir o Dia da Consciência Negra. E em 1995, aos 300 anos de Zumbi de Palmares, essa lei ela passa a ser promulgada em outros lugares, a população começa a achar interessante e hoje nós temos mais de 1000 municípios que abarcam essa legislação e alguns estados também, quando o estado todo considera essa data como um feriado. E ele existe para quê? Para se discutir a questão do negro na sociedade, para se discutir como que aconteceu o processo de escravidão e como que aconteceu o processo de abolição, porque aí nós temos duas situações que trazem reflexos para o dia de hoje. A abolição, ela foi violenta, as pessoas escravas eram tratadas de forma extremamente agressivas, eles não eram considerados humanos, eles tinham castigos físicos, muitas vezes torturados, assassinados, as mulheres estupradas, os filhos dessas mulheres, eles eram escravos, então para os senhores de engenho, para os senhores de escravos, ter filhos mestiços era um negócio interessante, porque ele vai ter mais escravos, escravo era um negócio, valia dinheiro. Então esse processo histórico, ele é um processo muito dolorido, além do que essa população foi retirada da África, da sua comunidade, da sua vida, foi trazida para a América, o Brasil em específico recebeu muita gente, tanto que hoje a nossa população, a grande maioria, mais de 51% é de afrodescendentes, então nós somos aí uma população de afrodescendentes, a maior fora do continente africano de negros, somos nós, o Brasil. Então, esse processo histórico, ele fica. Ok. A abolição, ela também vai acontecer de uma forma muito abrupta. Você vai abolir o escravo, tirar o escravo da condição de escravo e não vai dar para ele absolutamente nada. Ele não vai ter trabalho, ele não vai ter uma segurança da sociedade, ele não vai ter casa, ele não vai ter comida, ele vai acabar ficando aí na marginalidade, às margens da sociedade. Então, o resultado que a gente tem hoje de uma sociedade onde o negro continua sendo discriminado, ela vem nesses dois processos, o processo de escravidão e o processo de abolição. Então, é isso que se discute no Dia da Consciência Negra. Não é que ter consciência negra significa achar que o negro é melhor, ou é pior, ou é coitadinho, ou é superior. Não, o Dia da Consciência Negra é entender o processo histórico, entender o que aconteceu e o que ele trouxe para o dia de hoje. Então, o que a gente tem hoje, em termos de sociedade brasileira? Nós temos uma população negra marginalizada,
nós temos uma população negra com menos escolarização, nós temos uma população negra com mais desemprego, uma população negra que tem mais problemas com a justiça e tem mais encarceramento, nós temos uma população negra maior dentro dos presídios. Por quê? Porque essa população negra foi tirada dela a possibilidade de estudo e inclusão social. Então, é essa consciência negra, né? Essa dia da consciência que se trabalha nessa data. É perceber que o que aconteceu com a população negra reflete nos dias de hoje. Dá para apagar o que aconteceu? Não, é impossível. Mas dá para reconstruir daqui para frente, dando à população negra, que é a maioria da população brasileira de afrodescendentes, condições de igualdade de direitos, de igualdade de condições, de igualdade de acesso a quê? À sociedade, aos direitos, à educação, à saúde, até condições iguais. Por quê? Somos todos brasileiros, independente se a nossa origem é europeia ou africana ou mestiça, como a grande maioria do povo brasileiro, todos precisam dessa condição de vida. Então é essa consciência negra que precisa ser trabalhada. E não só no dia 20 de novembro, muito pelo contrário. A consciência negra, ela precisa ser trabalhada no dia a dia da escola. Isso até nós temos a Lei 10.639 de 2003, que garante o estudo dessas culturas negras, da valorização das personagens negras, para que a população se perceba como uma população afrodescendente. Só que isso só tem nem 20 anos, né? 19 anos, 18 anos. Então não dá para em 18 anos de história você recuperar todo um processo de 500 anos de dominação, de escravidão, de superioridade europeia. Então é um processo, sim. E cabe a escola estar discutindo isso com frequência, não só nessa data, como eu já falei. Quando aparecer qualquer situação de discriminação racial, o professor tem que parar tudo. Se ele está dando qualquer aula, se ele está dando uma prova, uma avaliação, para tudo. Se conversa, se resolve. Se não conseguir se resolver, como é que se resolve? Pedindo desculpas, deixando para lá? Não, resolvendo mesmo. Quem agrediu tem que se reconhecer como agressor e perceber que ele está errado. Se ele não consegue se perceber que está errado e pedir desculpas de fato e não continuar com o mesmo procedimento, porque ele pode pedir desculpa e dali a um dia fazer a mesma coisa, então a coisa está se repetindo. Esse caso tem que passar para a direção e a direção tem que tomar uma atitude séria, porque discriminação, preconceito é crime. Lógico que a gente não vai criminalizar as crianças e os adolescentes porque eles estão em processo de formação, mas a família tem que ser acionada, tem que ser chamada, tem que ser feita essa discussão de forma muito clara. Preconceito não se aceita mais nesta sociedade, ponto final, preconceito de jeito nenhum, isso não existe. Então, o Dia da Consciência Negra se reforça esse pensamento. Nós temos que na escola perceber quando a gente pede um cartaz, né, aonde são as figuras negras, se elas estão submissas, se elas estão em condições de empregadas ou se elas estão em todos os lugares dentro dos cartazes. Às vezes é o patrão, às vezes é a empregada, às vezes é a dona de um estabelecimento, às vezes é o dono do banco. Então, quando a gente pede um cartaz para o aluno, a gente tem que ter esse olhar e indicá-los e falá-los e conversá-los. Olha, a população, nossa, ela é mais de 50% de afrodescendentes, de negros, de pessoas com a pele escura. Então, nos cartazes, isso tem que ser representado. Quando a gente vai trabalhar com as crianças pequenas, quando a gente vai brincar com os jogos, a gente tem que ter as bonecas, os bonecos negros e tem que ser metade, né? Não adianta a gente ter uma boneca negra. Não, se a gente tem 10 bonecas, a gente tem que ter 5 brancas, 5 negras, ou 6 negras e 4 brancas, porque é essa a conta brasileira. Então, isso precisa estar muito claro dentro das escolas. Essa valorização do cabelo afro, quando a pessoa vem com um cabelo diferente, precisa ser valorizado, porque é bonito? Sim, é bonito, tem a sua estética diferente do branco, mas nós somos a maioria. Então, todos esses detalhes que não são detalhes, eles acabam refletindo no dia a dia das escolas. Então nós vamos ter aí em novembro
o Dia da Consciência Negra, vai se conversar muito a respeito, mas tão importante quanto a gente discutir este dia, discutir Zumbi dos Palmares, reconhecer todos os outros negros que lutaram pela abolição, entender o que são hoje as pessoas que moram nos quilombos, qual que é a luta dos quilombolas, o que eles querem, qual foi a sua formação. Então, no processo histórico é importante a gente estar fazendo essa discussão. Para quê? Para que os alunos entendam o processo histórico. Porém, repito, o mais importante é a gente refletir o que passou, entender o que acontece hoje e mudar, né? Mudar sempre para melhor, valorizando o que a gente tem na cultura da diversidade, na alimentação, trabalhar jogos, trabalhar teatro. Quantas vezes a gente vê o aluno fazendo um teatro e aí a pessoa negra acaba sendo a pessoa que é, por exemplo, a faxineira, né? Por quê? Por que ele não pode ser o patrão e o faxineiro ser outra pessoa? Então, isso o professor tem que estar atento. E não necessariamente conversar o tempo inteiro sobre isso, mas não, simplesmente trocar os papéis. Mostrar de forma prática que os papéis, qualquer um pode ter qualquer papel em qualquer momento da sociedade. Né? Valorizar as conquistas da população negra, valorizar as pessoas, as personalidades, que nós temos muitas e que não são valorizadas. Eu até vou deixar aqui abaixo nos comentários uma página que eu achei onde eles falam todos os dias de uma personagem brasileira ou não brasileira, negra, que tem um significado grande na sociedade e que muitas vezes a gente não percebe ou passa realmente despercebido, para que a gente valorize e traga isso para a escola de forma concreta. É isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso assunto de hoje e que agora em novembro a gente possa realmente trabalhar a temática de forma diferenciada e que a igualdade aconteça. E quando alguém falar que nós não precisamos do Dia da Consciência Negra e sim do Dia da Consciência Humana, a gente possa refletir que são coisas diferentes. O Brasil precisa sim do Dia da Consciência Negra para a gente entender que a nossa formação de povo, ela veio através de um processo de escravidão. Então a gente tem que ter consciência do que aconteceu no nosso país. É isso que o canal deixa hoje. Espero que tenha gostado. Participe conosco, faça com o nosso canal. Aumente deixando seus comentários, se inscrevendo e compartilhando os nossos conteúdos. E eu te aguardo em breve para um próximo vídeo. Até mais!